dia, bom dia. Bom dia, Cláudia. Good morning, Celso. Vamos aí. Mais uma manhã pra gente se deliciar, né? Deliciar na presença do papai. Coisa boa. Hoje é o dia 268 desse ano. Esse ano bissexto, né? Terça-feira, 24/9/2024. Tô em Lajinha, na minha terrinha amada. E hoje é o nosso encontro 1082 aqui do Cis com Rafa, pra glória de Deus, né? Deus é bom o tempo todo. Ele é bom. Ontem, bom dia, Cleide, minha madrinha, minha filhada, Deus te abençoe. Bom dia, Rose. Ontem nós começamos a ler o capítulo 3 e lemos só do 1 ao 6, né? Deixa eu até anotar aqui que eu esqueci de anotar ontem. Do 1 ao 6. Então hoje, bom dia, Glaucia, bom dia, Rose. Hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 3, Apocalipse 3. Apocalipse 3. E vamos ler uma nova carta para uma nova igreja, que vai do 7 ao 13. Já vou até anotar aqui de uma vez, que a gente está estudando uma carta em cada dia mesmo. 7 ao 13. Ontem nós lemos a carta e pensamos juntos sobre a carta de Sardes. Sardes é a quinta carta. A quinta carta, escrita através de Paulo, né? Mas por Cristo mesmo. Vamos ver qual vai ser o filtro de hoje. Ontem a gente finalizou a live. Bom dia aí. Criativar Estamparia. Seja bem-vinda, acho que é a primeira vez por aqui, né? Bom dia, Kátia, bom dia, Helena Barbosa, Valdiacominha Alice Stocco. Falo sempre assim, nome e sobrenome no final, né? Tô cumprimentando vocês hoje sim. Ontem a gente pensou sobre a carta de Sardes e o filtro foi: não deseje a morte, mas esteja presente no presente. Né, irmã Marlene? Bom dia. Que coisa maravilhosa. É mesmo, já tem um tempinho. Já não tava nem lembrando, aí, tá vendo? Quem que tá aí na página Criativa Estamparia, repete pra gente de onde você tá participando conosco. Seja muito bem-vindo sempre, tá? A gente já tá no final do nosso projeto. Um final que parece que não vai acabar assim tão rapidinho, não. De acordo com o andar da carruagem aqui, né? Mas que tá sendo muito gostoso a gente pensar junto sobre o livro de Apocalipse. Então vamos lá. Hoje vamos ler Belo Horizonte. Por um acaso é lá do Velho Mercado Novo? Leandro. Bem-vindo, Leandro. Eu sou apaixonada com estamparia. Não faço mais coisa porque falta recurso. Até nem sei se eu tô seguindo
Depois eu vou seguir vocês aí para ver do que vocês estão estampando o mundo. Porque o mineiro já é criativo por natureza, né? Ah, Paulo 4. Legal. Belo Horizonte é o mundo, né? Pra gente que é do interior, então, só acho difícil estar. Ah, e o carioca é criativo demais também. Eu amo os cariocas. Bom dia, Jace. Meu marido aposentou no Rio, então tô precisando de ir lá passear e rever os amigos. Apocalipse 3, não curti muito o Rio, essa fase, porque pegou uma pandemia, né? Vou até colocar aqui de uma vez. 7 ao 13. Mas que bom. Leandro, Deus te abençoe, tá? Vamos ler junto então, Leandro? Eu não sei se você tem Bíblia aí por perto. E aí, ó, a Helena também é carioca, né, Helena? Tem umas carioquinhas aqui. Vamos começar então, que a hora voa. Então vamos lá. Sempre o início de uma carta, a gente tem observado que ela começa o quê? Hoje vamos ler sobre a carta de Filadélfia. Minha Bíblia, gente, está toda rabiscada, mas não tem problema. Filadélfia. Verso 7, vamos lá. E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Isso tudo, gente, é falas de Jesus, tá? Ah, Rafaela, mas Cristo já não tinha morrido? Mas é fala de Jesus, tem coisa que eu não sei também não. Mas que tá escrito, tá. Bom dia, Patrícia. E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Estas coisas diz aquele que é. Quem que tá mandando escrever? Aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Quem é esse? Tô lembrando Raimundo Nonato. Não é Raimundo Nonato. É o nosso irmão mais velho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Então aqui, em cada carta, ele se identifica de uma forma. E aqui ele se identifica de forma bem simples assim, né? A gente não fala tanto, ele não é tão conhecido por nós, que a gente fala, a porta que ele abre ninguém fecha, a porta que ele fecha ninguém abre. Bom dia, Anne. E ele se apresenta assim hoje pra gente. Eu conheço as tuas obras, ele falando da igreja de Filadélfia, né, Nilda? Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. E nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força. É tão incrível a forma que Cristo, assim, identifica os nossos potenciais, né? E tens guardado a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, aqui o feedback, a gente tem pensado como feedback, né? Olha o que é o início positivo. Tens uma pequena força e tens guardado a minha palavra e não negaste o meu nome. 3 características da igreja em Filadélfia. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Não é a primeira vez que é mencionado esse termo, né? Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não o são, mas mentem. Eis que eu farei
com que venham e adorem diante de teus pés e saibam que te amo. Uau! Que forte isso aqui, hein? Eis que farei com que venham e adorem diante dos teus pés e saibam que te amo. Isso veio de confronto comigo, sabe, gente? Às vezes eu ouço certas coisas, por isso que é bom a gente ler a Bíblia, né? Às vezes eu ouço certas coisas, certas pregações, que às vezes o pregador, ele tem uma ousadia que me assusta. No sentido assim, pensa se a gente ligar a TV ou o rádio e ver um pregador assim, os seus inimigos, aqueles de Satanás, eles vão te adorar, diante dos seus pés. Eu tenho resistência de ouvir esse tipo de pregação. Não sei vocês. E aí, te confesso que eu já li Apocalipse outras vezes, mas a gente não memoriza tudo, por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia diariamente, porque ela é muito rica. E eu fico chocada com uma frase dessa. E eis que eu farei com que venham esses mentirosos aí, que são da sinagoga de Satanás. Eis que eu farei com que venham e adorem diante de teus pés e saibam que te amo. Por quê? Por que Cristo declara esse amor aqui, né, Vânia, para os irmãos da igreja de Filadélfia? Olha o verso 10. Porque tu guardastes a palavra da minha paciência. Eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Isso aqui ainda nem é o galardão que está lá no final. Vocês podem reparar, até agora, só uma igreja que não começa, não tem esse feedback, né? Com o começo com elogios. No caso, a igreja de Sardes. A gente leu isso ontem, né? Que Sardes é a única igreja que não fala sobre esse elogio inicial que Cristo faz a todas as igrejas. Só Sardes que foge da exceção. Vamos lá, verso 11. Eis que em breve eu venho, retém o que tens, para que nenhum homem tome tua coroa. Aquele que vencer, aí vem o galardão, né? Aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Ao nome de novo, falando aqui de nome, de novo, né? E o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém. Olha como que o nome está ligado a tanta coisa, né? E o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o meu nome. Olha só nesse versículo tem nome 3 vezes. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos pensar junto aqui
sobre essa carta. Cartas tão pequenas e tão cirúrgicas, né? Então aqui a igreja de Filadélfia, o que a gente vai ver que a gente se enquadra nessa igreja? Todas as igrejas a gente tem algo que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração e que a gente tem se identificado, né? Vamos ver aqui o que Roma vem trazer para o nosso conhecimento, né? Filadélfia ficava a 64 quilômetros a sudeste de Sardes. Sofreu efeitos a longo prazo do terremoto que teve no ano 17 depois de Cristo, de maneira que as pessoas planejavam o futuro com terremotos em mente. Eu não sei se alguém aqui já presenciou, bom dia, Regi, já presenciou um terremoto? Esses dias a Rúbia, minha irmã, até falou que teve um terremoto na Espanha e foi sentido o tremor lá em Portugal. Mas assim, ela não vivenciou um terremoto. Alguém já viveu isso aqui? Porque pode acontecer que algum brasileiro alguém já falou comigo, assim, eu não lembro quem, que já esteve em um terremoto, assim, visitando um país e chegou lá, aconteceu um terremoto. Eu falo que do mesmo jeito que a gente tem vivido traumas aqui no Brasil, né, tão difíceis com água, agora com fogo, né, tem muitas pessoas passando traumas com fogo, com queimadas, do fogo chegar bem perto, do fogo queimar lavouras. Isso é traumatizante. Então a igreja de Filadélfia não é a única, né? A gente já leu aqui. Passou por catástrofe natural, né? Alguma catástrofe natural. E no caso da Filadélfia, dessa igreja, as pessoas planejavam o futuro com terremoto em mente. A gente vê que hoje isso traz tecnologias, né? Você vê, por exemplo, o Japão, que tem... Bom dia, Neto. O Japão, que tem terremotos com frequência, eles usam isso a favor deles, no sentido assim, para adquirir, Portugal está em chamas, né? Para adquirir conhecimento. Você vê que as construções no Japão, elas não são rígidas, elas são de material maleável para quando vier o terremoto, né? Desde criancinha nas escolas, eles são orientados de como agir e reagir diante de terremotos. Então, assim, e isso, essas características, essa tomada de atitude, né, faz com que eles sejam um povo diferente. Porque o japonês é diferente, ele é resiliente, tem algumas desvantagens são maleáveis nas construções, mas não são maleáveis no estilo de vida, são muito rígidos. Isso também, o índice de suicídio é muito alto, né? A frieza nas relações também é real. Tanto é que há um fenômeno no Japão de se relacionar com máquinas, pessoas viciadas em jogos, né? Eles são também muito tecnológicos, mas de relacionamento reais com máquinas, de tão carente emocionalmente que são. Então tudo, né, tem os extremos, mas a gente não pode deixar de reconhecer as habilidades, né, que os japoneses têm e que a gente desfruta delas, né? Quanta coisa vem do Japão,
e carros, né? Quanta coisa a gente se beneficia. Val falando aqui, ó, meu irmão mora no Japão tem 38 anos. Eu imagino que ele deva compartilhar muita coisa com você, né, Val? Val, e você não despertou para ir no Japão ainda não? Você já foi? Eu tô doida para visitar a Ruby, minha irmã, em Portugal, o Ilmar. Deixa só eu mudar, que eu quero ir. A prioridade é mudar. Então, falei do Japão aqui, lembrando dele, para a gente tentar se deportar para esse contexto histórico de como os nossos irmãos em Filadélfia viviam. Nunca teve vontade? Passa a ter, Val. Passa a ter. Porque você, por exemplo, uma mulher tão criativa, tão dinâmica, eu imagino tanto que você vai transbordar na vida das pessoas o conhecimento que você adquirir lá. Imagina isso, que privilégio ainda ter onde ficar, ser recebido por um quase nativo, né? Porque morando há 38 anos lá, vai ser um guia maravilhoso, né? Não sei como que é aí a relação entre vocês, a irmandade, que tem isso também, né? Então, olha só. O que nos traumatiza, já tem coisa vindo do alto aqui. Eles planejavam o futuro com terremotos em mente. O trauma deles aqui era terremotos. As pessoas planejavam o futuro com terremotos em mente. Olha só que delícia. Bom dia, Mônica, Sandra. O que te traumatiza que você ainda constrói a sua vida com isso em mente? Será que é por isso que, baseado nisso, que aqui no verso 8, Cristo começa falando sobre vai abrir portas que ninguém fecha e vai fechar portas que ninguém abre, porque eles têm uma pequena força. O que eu imagino é o sentimento, quem passa por uma catástrofe dessa, igual temos aqui a catástrofe de Mariana, de Brumadinho, né, e tantas outras que a gente já até esqueceu, né? Mas essas são mais recentes, a do Sul, agora a enchente do Sul, recente. A seca do Nordeste, que a gente já cauterizou isso nos nossos sentimentos, mas que o povo ainda sofre. Imagina o sentimento, eu fico pensando assim, o sentimento da fé, como fica a fé diante de uma catástrofe. Porque tens uma pequena força. E talvez a nossa mente que mente vai utilizar isso para nos enfraquecer, para trazer comparações constantemente, no sentido assim, nossa, eu era tão forte na minha fé, eu buscava tanto a Deus, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu ia no monte orar, eu fazia estudo bíblico, eu era líder de ministério, mas depois que eu passei por essa catástrofe, vamos colocar aqui o terremoto da minha vida, qual é o terremoto da sua vida? Mas depois que eu passei por esse terremoto, gente, pode ser uma falência, pode ser uma perda de um ente querido. Esse terremoto na vida da gente, né, Samuel? Bom dia. Pode ser um casamento falido, ou mais de um. Esse terremoto pode ser, talvez, a decepção com
com algum líder religioso. Pode ser tanta coisa esse terremoto na vida da gente, que a gente, às vezes, talvez tem alguém aqui que esteja, né, ou eu esteja, às vezes inconsciente, planejando o futuro com algum terremoto em mente, com alguma tragédia que a gente já passou por ela em mente. Talvez essa seja a primeira, né, Lu? A primeira identificação que a gente vai ter com a igreja de Filadélfia. E por esses traumas vividos, ou o trauma, ou os traumas, talvez você pós uma depressão, pós uma síndrome do pânico, você planeja a sua vida baseada nisso. Bom dia, Adriana. É manhã para a gente pensar. O Espírito Santo quer que a gente pense, a gente não pode ter preguiça de pensar. E às vezes você está pensando que você é pequeno agora, é pequeno, porque você está sempre se comparando àquela pessoa do passado pré-queda, pré-terremoto. Qual é o que te faz comparar, sabe? A sua vida, eu era assim. Tem gente que vive nesse saudosismo, né? Não, porque eu já fui assim, eu já fui rico. Eu já estudei isso. Eu já fui respeitado na cidade. Ou eu já fui um político, eu já fui alguma coisa assim de poder, de posses. E talvez você está planejando a sua vida baseado em alguma tragédia que você viveu. Então essa era uma característica da igreja de Filadélfia. Embora haja pouca evidência extra-bíblica de uma comunidade judaica na cidade, a carta indica uma situação semelhante à de Esmirna. Nada se sabe da origem da igreja, mas há uma ligação com o ministério de Paulo em Éfeso, como as outras 6 igrejas locais. A expressão a chave de Davi e nenhum abre faz lembrar Isaías 22:22 e fala da autoridade de Cristo na família de Deus. Isso aí, Isaías 22:22. Vamos voltar lá para a gente lembrar. A gente está tendo esse tempinho, né? Então vamos aproveitar Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, cantar Isaías. Isaías 22:22. Para a gente lembrar esse versículo que está sendo citado aqui por Roma. Isaías 22:22. Eu lhe porei sobre os ombros a chave da casa de Davi, e ele abrirá, e ninguém fechará, e ninguém abrirá. Isso aí. A gente vendo aqui que Isaías é um profeta que traz assim, ele não conheceu a Cristo, a Jesus Cristo pessoalmente, mas ele é um dos profetas maiores, né, porque escreveu muita coisa, que mais detalha Cristo na Bíblia. E foi escrito há muitos anos antes, né? Então vamos lá aqui, explicando sobre o verso 8. Eu conheço as tuas obras e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Cristo elogiou as obras fiéis dessa pequena congregação, a despeito da sua pequena força. A porta aberta que ninguém pode fechar abre o céu e o reino de Deus. O reino sempre ligado, o reino sempre presente, né? Bom dia com alegria, Dileg.
Verso 9 aqui, que está falando sobre a sinagoga de Satanás, que é um termo já não inédito aqui, né? E aos que dizem ser judeus e não são, isso a gente leu lá no capítulo 2, na explicação de 9 a 10, mas a gente pode repetir. Deixa eu repetir aqui. Que diz o seguinte, que tem semelhança com a igreja de Esmirna, né? A expressão dos que dizem que são judeus e não o são, não nega a linhagem judaica dos perseguidores. Antes reflete a afirmação de Paulo de que, finalmente, o caráter judaico não é apenas externo, mas interno, associado à circuncisão do coração. Por quê? Os judeus tinham muita perseguição dessa questão, até, como eu já falei isso várias vezes, né? Do mesmo jeito que a gente tem um xingamento para alguém, era um xingamento do judeu, falar assim, aquele incircunciso, era uma forma pejorativa de falar do outro, tipo assim, esse aí não tem valor, né? Então aqui lembrando que a igreja de Esmirna também tinha era focada nisso, né? Cristo também associou a igreja de Esmirna a esses que dizem ser judeus, mas não o são e que são mentirosos, né? Essas expressões estão em uma ordem inversa a do capítulo 2, 9, sugerindo que há um importante ponto de comparação entre as duas cartas, de Esmirna e aqui de Filadélfia. É provável que a tribulação, deixa eu ver onde está falando aqui de tribulação, no verso 9. Não está falando, está aqui entre aspas. É provável que a tribulação breve e local enfrentada pela igreja de Esmirna, no capítulo 2, verso 10, contraste com a promessa à igreja de Filadélfia, de que ela seria guardada na hora da tentação. É uma promessa que dá um acalento, né? Ser guardado na hora da tentação. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não o são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem diante de teus pés e saibam que te amo. Aí no verso 10 que está falando, porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação. Nossa, isso é muito profundo, né? Guardastes a palavra da minha paciência. Não lembro de ter ouvido esse termo hora nenhuma na Bíblia. Eu também te guardarei na hora da tentação que virá sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Então aqui falando, essas expressões, né, sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não são, essas expressões estão em uma ordem inversa do capítulo 2, 9, sugerindo que há um importante ponto de comparação entre as duas cartas. É provável que a tribulação aqui, entre aspas, breve e local enfrentada pela igreja em Esmirna, lá no capítulo 2, verso 10, contraste com a promessa à igreja em Filadélfia, de que ela seria guardada na hora da tentação espalhada pelo mundo, aqui no verso 10. Mais especificamente sobre o verso 10, embora a hora da tentação se refere à grande tribulação, lá que a gente vai ler ainda no capítulo 7. A hora da tentação se refere à grande tribulação, aqui nesse contexto da igreja de Esmirna. Então, que é a grande tribulação.
tribulação. Embora o fraseado possa soar como uma referência a todos os que habitarem o mundo nessa ocasião, os que habitarem sobre a terra, né? Habitantes da terra, deste ponto em diante, as notas é uma expressão usada repetidamente em Apocalipse. A gente vai ler isso no capítulo 6, no 8, no 11, no 13, que fala dos não eleitos, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Lá no capítulo 17 a gente vai ler isso. Ser guardado na hora da tentação tem sido entendido como. Então, o que é ser guardado na hora da tentação? O que é ser guardado? Removido antes dos tempos da tribulação. O Ilmar deu uma pincelada pra gente, né, Suzy e Cirlei, sobre o arrebatamento. Então a gente não vai suportar e a gente vai ser arrebatado, sugado da terra. Então, isso é uma forma de se expressar aqui na Bíblia, guardados na hora da tentação. Então tem sido entendido como esse arrebatamento, né, removido antes do tempo da tribulação, ou o segundo ponto aqui, protegido sobrenaturalmente em meio à tribulação. Visto que a palavra hora, da hora da tentação, sugere um espaço de tempo e que o propósito da hora da tentação é testar os habitantes da terra, não eleitos e não os cristãos. Parece mais provável que os crentes serão removidos antes da hora em que a grande tribulação começar. Isso aí. Explicando aqui o verso 11, eis que em breve venho, retém o que tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. Então tudo está ligado ao reino, né? Retenha o que tem. Se a gente já tem coroa, por isso que a gente fala, né, sobre ser reinante. A gente já carrega uma coroa que nos distingue daqueles que não têm. Bom dia, Eliane, bom dia, Beth. Então, olha só, verso 11. Eis que em breve eu venho. Promessa, né? Retém o que tu tens, para que nenhum homem tome tua coroa. Good morning, Heidi. Sobre em breve eu venho, a gente já leu nota sobre isso. Retém o que tu tens, parece se referir à fidelidade da igreja, descrita no verso 8. E é uma fidelidade tímida, que olha como que Cristo se revela à igreja de Filadélfia, aqui no verso 8. Porque tens uma pequena força e tens guardado a minha palavra e não negaste o meu nome. Sobre o verso 12, aquele que vencer, eu farei uma coluna, o galardão para essa igreja aqui, né? Aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus. Interessante que o verso 9 fala sobre sinagoga de Satanás, e aqui no verso 12, Cristo ele fala sobre a importância do templo de Deus, e ele traz para o pessoal, né? Para o templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. Então, assim, uma coisa eterna, né? Não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. Gente, a gente tinha que parar para debruçar, né, Nayara, e assim, e esmiuçar isso que o Ilmar faz, e às vezes ele transborda aqui nas nossas vidas, né? Essa curiosidade. Por que Cristo fala tão assim no pessoal aqui nessa carta, né?
no templo do meu Deus, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, o céu do céu de meu Deus. Tem algum mistério aqui, né? Tem algum mistério aqui. Aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. Que delícia! E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Então aqui o nome pessoal, o local, né, que é o templo, o nome pessoal, o nome da cidade, o nome do céu, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. E eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Aí aqui, ele está falando o meu novo nome. Nos faz lembrar, que nós lembramos ontem, né? Da igreja de Pérgamo, que está aqui no capítulo 2, no verso 17, que fala, né? Ontem lembramos disso também. Aquele que é o galardão da igreja de Pérgamo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido e lhe darei uma pedra branca, e escrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. Aqui na igreja de Filadélfia, faz a gente pensar que também Cristo terá outro nome. E eu escreverei sobre ele, né? Olha que coisa, é muito enigmático, né? Bom dia, Rony. E eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Então, Cristo também vai ter um novo nome. Novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que Roma fala aqui sobre esse verso 12? Promete-se ao que vencer um lugar permanente no templo, na cidade eterna de Deus, a Nova Jerusalém. Esse templo é, na realidade, o próprio Senhor e o Cordeiro. Lá no capítulo 21 a gente vai ler mais sobre isso. O novo nome de Cristo pode se referir a um nome escrito que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. No capítulo 19, verso 12, também vai falar sobre isso. Ai, já estou curiosa. O novo nome de Cristo, que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. Gente, vamos ficando por aqui. O que a gente pode tirar, então, com esse feedback aqui, né? Da igreja de Filadélfia. Apesar de passar por catástrofe e planejar a sua vida, né? As pessoas planejavam o futuro com terremotos em mente, e isso poderia ser a sequela que faziam eles ter uma pequena força. Mas apesar da pequena força, eles guardavam a palavra e não negavam o nome de Deus. É interessante que uma característica aqui da igreja de Filadélfia também é que eu não consigo identificar aqui nada de negativo para a igreja de Filadélfia. Aqui a fala de Paulo, ela dá assim um alerta,
sobre não, igual aqui está falando, né? Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, o verso 9, aos que dizem ser judeus e não o são, mas mentem. Eis que eu farei com que venham e adorem diante de teus pés e saibam que te amo. Então, assim, a gente, aqui há recomendação, mas não há confronto. Eu não consigo identificar confronto na igreja de Filadélfia, não. Bom dia, Gil. Não consigo identificar. Diferente das outras igrejas, né? Que Cristo fazia um elogio, um confronto e finalizava com um elogio, né? Sobre o galardão que cada uma delas vai trazer. Mas uma coisa que me chamou atenção, que eu colocaria como filtro dessa live de hoje e relacionada a essa igreja, é não planeje o seu futuro, não planeje o seu futuro baseado em suas dores e traumas. Mesmo com pouca força ou pequena, vamos ao mesmo termo, mesmo com pequena força, somos amados. Somos amados. E saibam que eu te amo. Que coisa linda isso, gente. Ai, Senhor, obrigado. E saibam que te amo. Não planeje o seu futuro baseado em suas dores e traumas. Mesmo com pequena força, somos amados. Não sei como é que você levantou sua terça, não sei como você passou sua noite, não sei como que você tem planejado. Ontem eu estava fazendo a contabilidade, né, do Café da Rafa, e eu gosto muito de escrever. Eu já aprendi a desfrutar do poder que tem a gente fazer quadro de metas, sabe? E escrever e visualizar. Por quê? Não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade com datas, com tempos. Parece que coisa que eu vivi esse ano, mas na verdade eu vivi foi ano passado, que o tempo passa tão rápido, né? E então, assim, eu gosto de, no início do ano, eu colocar metas pro meu ano, sabe? Metas no sentido assim, alvos que eu quero alcançar. E é tão satisfatório quando você vê aquilo se concretizando, porque isso me impulsiona. Eu não sei se você já viveu essa experiência. E então ontem eu já estava assim, dando check em coisas que eu planejei para esse ano que já se realizaram. Isso é muito bom. Então eu não sei como que você planeja os seus dias, como que você planeja os seus anos. Não faço muito o meu projeto assim, mais a longo prazo é anual mesmo. Talvez até precise fazer, né, mais a longo prazo. E tenho projetos assim, sonhos de desfrutar, igual, tô construindo, me imagine, tem coisa que eu sei que, por exemplo, esse ano não vai acontecer, que é coisas de longo prazo.
que não depende só de mim também. Mas como é gostoso a gente sonhar. Eu sou sonhadora, sonho alto. Aí, ó, a Helena falando que fez isso ontem. De dar check também, de coisas que você planejou e que já conquistou, que deu certo. Mesmo que seja planejar assim, esse ano eu quero cuidar mais disso. Quero organizar isso. Muitos alvos, né, que a gente tem na vida pessoal, espiritual, apesar de sermos indivíduos, mas há alvos em situações diferentes da nossa vida, né, Cirlei? E então é gostoso a gente planejar. Mas como que a gente tem planejado? Qual tem sido o nosso chão? A nossa base da nossa construção de sonhos, de projetos? Qual tem sido a nossa base? Você imagina qual é a base de um sonho? A viagem de Foz, né, Helena? Isso aí, é muito bom, né? Porque quantos dias difíceis pré-viagem, né? Aconteceu que você pensou que não iria realizar, né, Helena? Glória a Deus que você conseguiu realizar esse projeto para esse ano. Então você imagina um terreno pós-terremoto para você planejar uma obra, planejar um sonho, uma construção de vida. E assim, diante da fala de Cristo aqui, a gente ressalta também a autoridade que Ele nos dá, mesmo a gente pensando que a gente está em destroços. Porque eu não consigo desassociar um terremoto, um pós-terremoto, sem pensar em escombros, sem pensar na limpeza que precisa ser feita para uma reconstrução, né? Como é difícil essa faxina pós-tragédia. E essa faxina só o Espírito Santo que pode fazer em nós, né? Celso falando aqui com o Carlos, um amigo dele, foi achado com mais metástase e vai recomeçar a quimioterapia hoje. Carlos tem sido alvo da nossa oração há tanto tempo, né? Que Deus realize o querer dele na vida do Carlos. Vamos continuar em oração. Aí, ó, a Cirlei compartilhando conosco aqui, ó, que o sonho dela foi realizado, viajar em família. Ai, Alice, a Cirlei é a mãe da Alice, né? Ai, a gente curtiu essa viagem junto nesses registros, viu? Foi uma delícia, Cirlei, ver vocês aí desfrutando. Parece que o seu filho não conhecia o mar ainda, não é isso? E a Mel também não? Não sei se eu fiquei em dúvida disso, se já conheciam o mar. E então, assim, e tem momentos na vida da gente, né, Cirlei, que talvez para uns parecem coisas simples e para outros são coisas inatingíveis. Então a importância da gente não... ninguém conhecia. Só a Alice, né, que já conhecia. Nenhum dos três conheciam aí, nem a avó, nem o filho, nem a neta. Que delícia, né? Olha só, que sonho. Então, assim, não banalize seus sonhos e não planeje os seus sonhos baseado nos seus terremotos da vida, sabe? Olha a declaração de amor. Saibam que eu te amo. Saibam que eu te amo. Então, assim, por mais dificuldade, por mais desafios que a gente enfrente nessa breve vida aqui na Terra, além da promessa, né, de galardão, desse verso 12 aqui, que galardão maravilhoso para quem permanecer e guardar a coroa, né? Igual aqui no verso 11, eis que em breve eu venho,
Retém o que tu tens, para que nenhum homem tome a sua coroa. Sabe, não vamos deixar de reinar. Não vamos deixar que ninguém roube a nossa coroa. O que é a nossa coroa? A alegria de ter Cristo, gente. A alegria de saber que o nosso nome está escrito no livro dos céus, no livro da vida. E que teremos um novo nome. Não só um novo nome, mas um novo corpo, uma nova história. A nossa alma vai permanecer, mas o nosso corpo não. Ai, Deus é bom demais. A Alice falando quantas vezes eu chorei na beira do mar, imaginando o dia que eles iriam viajar comigo. E aconteceu, né, Alice? Glória a Deus. Bom dia, Gláucia. Então ficamos por aqui, já passamos um pouquinho, uns minutinhos do horário. Não planeje o seu futuro baseado em suas dores e traumas. Mesmo com pequena força, talvez você está achando que a sua força está igual a Bíblia fala da fé, né, do grão de mostarda. Talvez a sua força também está igual, está do mesmo tamanho da fé, né? Do tamanho de um grão de mostarda, mas só isso é necessário e é capaz de transportar montes de lugar. Mesmo com pequena força, somos amados. Glória a Deus. Então hoje a gente leu sobre a carta da igreja de Filadélfia, que foi do verso 7 ao verso 13. Se você está chegando agora, depois você leia sobre essa carta, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração como falou ao nosso. E filtrou essa live dessa forma. Não planeje o seu futuro baseado em suas dores e traumas. Mesmo com pequena força, eu sou amada. Você é amada, Helena Barbosa. Você é amada, Alice Stocco. Você é amada, Adriana Mendes. Você é amada, Val Giacomi. Você é amada, Mônica Nunes. Você é amada, Rosemary Gambatti. Você é amada, Mônica Receputi. Você é amada, Glauci Costa. Você é amado, Celso Rodrigues. Você é amada de Lergue Pageu. Você é amada, Cláudia, da Empório B. Você é amada, Beth Dumont. Você é amada, Vânia Berbet. Você é amada, Kátia Alves. Não esqueça disso, não. Você é amada, Eliane Nunes. Você é amada, Glaucia Merick. Não importa se a sua força está pequenininha. Você é amada, Cirlei Prata. Você é amada, Lu Gambatti. Amém? Queridos, poder é disponibilidade. Esteja disponível para sonhar, mesmo tendo uma pequena força. Mas o que nos faz grande é saber que o Todo-Poderoso nos ama. Amém. Obrigado. Coisa boa, né? Coisa boa, gente. Como ter a certeza de que somos amados nos traz ousadia para sonhar. Glória a Deus. Fiquem todos na paz. Façam todos uma excelente terça-feira. O poder está nas nossas mãos, né? De sonhar, realizar, acreditar. E amanhã, se Jesus não voltar e eu não morrer, a gente ainda continua no capítulo 3 e vamos ler mais uma carta que vai ser para a igreja de Laodiceia, a igreja dos Laodicenses, tá bom? Amém, amém. Eu acredito que eu sou amada, por isso que eu sou tão sonhadora. Apesar de saber que às vezes a minha força é bem pequena, mas aquele que me ama é grande. Fiquem todos na paz, queridos. Tchau, tchau.